Então, pessoal, um dos temas, primeiramente, bom dia, né, agora oficialmente, e um dos temas, ah, a ideia de trabalhar nessa nossa aula de hoje, um dos conteúdos, ele se relaciona com uma das temáticas que a gente vai ver nesse módulo, né, ao longo dessas aulas, é sobre a questão que envolve políticas públicas, direitos humanos e todos esses aspectos relacionados com essa grande temática. Então, nesse primeiro momento da aula, vou usar um material aqui, depois eu posso disponibilizar também, para que vocês possam pensar um pouco, a gente possa pensar e refletir um pouco sobre essa temática. É um material que é um pouquinho diferente, ele é uma síntese do material disponível para vocês lá no AVA, mas para que vocês possam também consultar esse material, ter esse material que sirva de apoio. Então, só vou abrir aqui ele para que a gente possa utilizar. E que ele fala justamente sobre a questão de cidadania, direitos humanos, e pensando no caso brasileiro, a nossa Constituição de 1988, né, que é a nossa Constituição atual, e que tem esse título, inclusive, de Constituição Cidadã. A gente vai ver um pouquinho dessa trajetória, dessa história da Constituição, mas entender como ela se encaixa em algo maior, em algo mais amplo, que é justamente a questão que envolve a temática dos direitos humanos, especialmente no período pós Segunda Guerra. Só abrir aqui então. Então, iniciar a apresentação. Ela trava um pouquinho, tá, pessoal? Mas já vai aparecer aqui, a princípio. Só um momentinho que deu um probleminha técnico aqui.
Bom, então, como eu falei para vocês, pessoal, o nosso tema é um dos assuntos que a gente vai trabalhar hoje e que eles é uma espécie de síntese de vários elementos que nós vimos nas últimas aulas, um pouco mais desdobrados, mas que aqui é uma síntese, então, como eu disse antes, é sobre o tema da cidadania, dos direitos humanos e trazendo para a realidade brasileira elementos que se vinculam com a nossa Constituição de 1988. Então, um dos pontos importantes para a gente pensar é justamente essa ideia de cidadania, mas também a ideia de um código de leis ou um código de elementos que, ao longo da história humana, ajudaram a nortear, ajudaram a regulamentar e regular, de certa forma, as sociedades. Então, são códigos e leis que, ao longo do tempo, elas servem como um sistema para organização e, ao mesmo tempo, controle das sociedades, para que as sociedades possam ter um certo equilíbrio para que não virasse, podemos dizer assim, no sentido de barbárie, no sentido de até mesmo destruição dessas sociedades. Então, as primeiras regras, essas primeiras leis ou códigos, eles datam desde lá do que a gente chama de antiguidade, né, que são os períodos, historicamente se diz que é o período que vai até por volta do século V depois de Cristo, né? Há, do ponto de vista da história, algumas concordâncias ou discordâncias sobre isso, mas se sabe que nesse período da antiguidade, então quem saiu do ensino médio ou lá no ensino fundamental lembra que já ouviram falar dos gregos, dos mesopotâmicos, dos egípcios, fora os próprios romanos, né? Então, esses eram alguns desses povos, dessas civilizações que organizaram leis e códigos para o exercício de organização das suas sociedades. Então, dentre os códigos, deixa eu só ocultar aqui essa parte da. Dentre os códigos mais famosos, então aqui três são citados. A gente tem o Código de Hammurabi, né, que é lá por volta do ano de 1750 a.C., né, ou antes da Era Cristã, ou da Era Comum, também tem essa. Vocês, talvez lendo alguns textos, vão ver que aparece, em vez de AC, aparece AEC, quer dizer, antes da Era Comum. Trazia regras, esse código, regras numa tentativa de regulamentação de justiça, mas que era muito claro quando dividia a população em classes ou grupos sociais. Aquilo que, por exemplo, a gente ouve falar, a sociedade indiana, por exemplo, que são as castas. Então, era um código que regulamentava isso, mas que deixava claro essa distinção, essa diferenciação das classes sociais dentro daquela sociedade, da sociedade babilônica, e a relação de outros grupos com essa sociedade, né? Tanto populações que eram escravizadas. E aqui o sistema de escravidão, por exemplo, ele era diferente do modelo escravista que foi adotado por países europeus, como é o caso da Espanha, da Inglaterra, Portugal, ali a partir do século XVI, que é o sistema de escravidão que foi utilizado no Brasil, que era um sistema de escravidão totalmente voltado para a economia, para a produção que abastecia a economia desses países. Então, havia diferenciações entre os modelos de escravidão realizados pela humanidade ao longo dos séculos.
Evidentemente, qualquer sistema de escravidão é um sistema cruel, é um sistema até redundante dizer essa palavra, mas desumano, mas havia, se a gente for pensar do ponto de vista de tipologia, modelos diferentes de escravidão, né? E no caso da escravidão que houve no Brasil, que houve na América, também com a ideia de, especialmente a partir dos séculos 18, 19, muito forte com a ideia de diferenciação ou inferioridade racial, né? Muito baseado em eugenia e outros pensamentos que foram se tornando bastante fortes no século XVIII, mas especialmente no século XIX. Tanto que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né, isso já em 1888. Então, é um processo recente. Cuba foi o último país, mas o Brasil foi um dos últimos. O penúltimo, podemos dizer assim, a abolir a escravidão. Em Atenas, então, existia aquele modelo que nós depois foi se espalhando e foi se modificando ao longo do tempo, de democracia, que reconhecia os direitos políticos, porém apenas de determinados grupos, que eram os homens livres. As próprias mulheres, as crianças e aqueles não gregos não eram vistos como cidadãos, então por isso não tinham direitos políticos. Então a democracia grega, embora nós falemos em grande medida a democracia ocidental seja baseada na democracia grega, ela é diferente daquele modelo inicial de democracia que surgiram lá com os gregos na antiguidade. A democracia que é o governo do povo. Né? A palavra democracia significa governo do povo. Né? Demos, povo, crácia ou crátia, governo. Por exemplo, teocracia é o governo de Deus, né? O governo inspirado ou o governo enviado por Deus. E outros nomes assim, mas a democracia seria o governo do povo, mas quem era esse povo, ou quem eram os cidadãos dentro do povo que tinham o direito de exercer o poder político. Então há uma diferença muito grande entre o modelo de democracia que surgiu na Grécia e os modelos de democracia que foram surgindo, que foram implantados na história humana ao longo dos séculos, chegando até os modelos democráticos que nós temos na atualidade. E em Roma existia um conceito chamado de jus naturale, ou direito natural, que sugeria que certas leis derivavam da natureza e da razão. Mas ainda era um modelo, de certa forma, que não contemplava grande parte das sociedades, mas grupos mais restritos, porque também havia dentro do modelo romano de sociedade, até antes do Império Romano surgir com Augusto, né, porque daí é uma curiosidade, assim, às vezes a gente faz questões de prova. Qual foi o primeiro imperador romano? Muitos dizem, né, e colocam lá na resposta, especialmente lá no ensino fundamental, ensino médio, Júlio César. Júlio César, na verdade, ele criou as bases daquilo que vai ser o Império Romano. Ele foi um cônsul, um ditador romano, mas ele não chegou a ser coroado imperador. O império surge com um sobrinho e filho adotivo dele, que vai ser Otaviano, ou Otávio, e que vai ganhar o título de Augusto e César. Né? Então, César Augusto, ou César Otaviano Augusto, ou até mesmo... Então, às vezes, quando fala César ligado aos imperadores romanos, aqui é mais como uma curiosidade,
mas é o título, de certa forma, dado aos imperadores. Mas o Júlio César, aquele que entrou para a história como general e que foi morto pelo Senado, esse não chegou a ser imperador, mas ele lançou as bases do que vai ser o Império Romano. Vou passar aqui então, próximo. Aqui é uma pedra que está lá no Museu do Louvre, que é o Código de Hammurabi. Né? Então, ali nessa pedra tem toda a escrita desse código, que é visto como um dos primeiros códigos de organização social registrados da história. Então, lá na época da Babilônia. E ali, no caso, vai ficar provavelmente à direita de vocês, é a figura que representa o Hammurabi. Né? E muito ligado a ele está a questão que, não, na verdade, o Código de Hammurabi foi criado para combater uma expressão social, e não era apenas uma expressão, mas era inclusive uma vivência social, que era do olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a lei da vingança, ou da resposta a algo cometido por ti ou por alguém contra a tua pessoa. Então, para evitar justamente que a sociedade babilônica entrasse num processo de fazer qualquer coisa e que isso levasse ao fim da sociedade ou ao descontrole sobre essa sociedade, um dos reis babilônicos, o Hammurabi, cria esse código como uma forma, inclusive, mesmo de controle dessa sociedade e regulamentação da justiça dentro do Império Babilônico e das suas áreas de conquista. Já no período que a gente conhece, e é um período da história polêmico, que é a Idade Média, então a gente vai ter dois exemplos de regras ou de elementos jurídicos, podemos dizer assim, para organização na sociedade. O primeiro deles, e que existe até hoje na Igreja Católica, é o direito canônico, que é chamado de Código de Direito Canônico, recebeu nos anos 80 a sua versão atual, que são as regras da Igreja, são as normas da Igreja Católica, e como a Igreja Católica ela teve, especialmente na Europa e nas áreas de conquista de territórios por parte de países europeus, como é o caso da Espanha e de Portugal, que teve uma forte influência do catolicismo. A Inglaterra vai ter depois uma influência maior por parte do anglicanismo, né? E que vai também ser levada para suas áreas de domínio, como é o caso das 13 colônias dos Estados Unidos, e vai ser influenciado também pelo protestantismo, não só o anglicanismo, mas o protestantismo também, outras derivações da reforma protestante. E o Código de Direito Canônico difundia a ideia de que todos os seres humanos tinham dignidade por serem criados por Deus, mas também havia nesse código, nesses primeiros códigos da igreja, algumas contradições. Inclusive, essas contradições é que levam à questão de uma catequização aos povos originários, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama povos indígenas, a população africana, especialmente a população negra que foi escravizada. Então, existem suas contradições. Né? Hoje, o código na Igreja Católica é muito mais voltado para as regras da Igreja, incluindo os fiéis, quer dizer, os católicos que não são padres, que não são freiras, enfim, que não são os religiosos, assim, no sentido de estar ligado a uma ordem religiosa ou terem votos religiosos dentro da igreja. E também surge lá pelo ano de 1215 na Inglaterra a Carta Magna. Né? Tanto que muitas constituições, e no caso até do Brasil, muitas vezes vocês já talvez tenham ouvido falar sobre a Constituição a expressão Carta Magna, né? Porque vem desse termo lá da Inglaterra, que é
como se diz, a Constituição. Quer dizer, a Constituição ou Carta Constitucional é a Carta Magna, é a grande carta, é a principal lei que rege um país. E no caso da Carta Magna da Inglaterra, ela foi importante porque ela limitou o poder do rei e garantiu os direitos civis, né, dos súditos de Sua Majestade, o rei ou a rainha da Inglaterra, né? E foi daí que surgiu essa ideia moderna, ou o termo mais recente, de direitos civis, quer dizer, o direito da população. Já nesse período que nós chamamos de Idade Moderna, e que é muito famoso pela questão ali anterior ao renascentismo, quer dizer, o renascer das artes, da cultura, e que vai desembocar, que vai levar ao iluminismo dos séculos, especialmente entre os séculos XVI, né, ali pelos anos a partir dos anos 1501 até o século XVIII, ali os anos de 1700, né? Desculpem. A difusão de ideias de modernização, de avanço e de mudanças dentro das sociedades, especialmente no contexto europeu, mas que também vão chegar em outros locais, especialmente na América, tanto na América do Norte, então ali pegando o caso dos Estados Unidos ou das colônias britânicas que vão gerar os Estados Unidos, mas também aqui na parte da América Latina, ou América Central e América do Sul, tanto que o primeiro país da América Latina, vamos dizer assim, ou da América, além das 13 colônias, que vai proclamar a sua independência, vai ser o Haiti, lá a partir de 1791, na América Central. Claro que o Haiti é um país, até hoje, extremamente problemático, muito por conta da sua política, dos diversos golpes de Estado que ocorrem e períodos ditatoriais que ocorrem lá dentro. Então, é um país que ele é pioneiro na questão pós-colônias britânicas da independência e especialmente da abolição da escravidão negra, mas que até hoje tem uma série de problemas sociais muito ligados à questão política. Então, tem esse elemento e que justamente vai fazer com que vários desses direitos humanos não sejam garantidos. Mas lá no processo de independência, por exemplo, essas ideias do iluminismo também fizeram parte do processo de emancipação do país. Então, o humanismo e o iluminismo vai encontrar ecos em pensadores como, e alguns deles vocês já ouviram falar, ou as ideias, pelo menos até hoje, são difundidas, que são o John Locke, né, muito ligado à ideia do liberalismo, né, e existem vários modelos de liberalismo nas sociedades, mas o John Locke é um dos grandes idealizadores nesse caso, depois foi ter Adam Smith e outros nomes, então John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né, e a sua ideia de que todo homem nasce bom, mas é a sociedade que pode corrompê-lo, e o Montesquieu, que deu, entre outras ideias, para as sociedades, a divisão da sociedade em três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Elementos esses de organização política e governamental que muitos países, especialmente ocidentais, aderiram até hoje. É o caso do Brasil. E a nossa Constituição e os nossos códigos civis e outros prevêem isso. Prevê a organização dos poderes em três linhas, podemos assim dizer: executiva, legislativa e a judiciária. Né? E que
esses três pensadores e outros dentro do iluminismo, mesmo com as suas falhas e mesmo com as suas contradições, as suas percepções que poderiam variar de acordo com o grupo humano a qual se referia, então havia incoerências também dentro desse pensamento, mas em linhas gerais, eles defendiam que os seres humanos nascem com chamados direitos naturais. E esses direitos, entre os mais importantes, eram o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, como eu falei antes, essas ideias inspiraram, por exemplo, a declaração, o movimento e a declaração de independência dos Estados Unidos, lá de 1776, né, que ali a gente vê bem isso, quer dizer, defendia a liberdade e a propriedade, mas que dentro daquela estrutura dos Estados Unidos e o modelo que eles adotaram de federação, isso faz com que alguns estados dentro dos Estados Unidos fossem contra a escravização da população negra, então não havia escravidão nesses estados, e outros estados tinham uma escravidão bastante forte, como os estados mais ao sul, que depois criaram lá a confederação, os confederados, e que vai levar à Guerra da Secessão, no período da presidência de Abraham Lincoln, e inclusive vai ser o motivo que leva ele a ser assassinado depois da guerra, no início do seu segundo mandato como presidente, que é uma luta entre os estados mais ao norte e alguns estados ao sul dos Estados Unidos, por conta da medida de Lincoln de abolir a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Então, isso gerou uma guerra e que mas conseguiu, como resultado, a abolição da escravização lá no território estadunidense. E também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surge em 1789, no contexto da famosa Revolução Francesa. Embora a Revolução Francesa também tenha tido as suas diversas contradições, como, por exemplo, um período ali entre 1792 e 1794 ou 1795, né, tem uma variação ali, mas é um período entre 2 e 3 anos, que vai ser o chamado período do terror. E o que vocês imaginam o nome período do terror? Qual foi o grande instrumento de terror ocorrido nesse contexto? Foi justamente o uso de uma máquina ou de um equipamento muito eficiente para condenar, mais do que condenar, para executar, literalmente, os seus opositores, a famosa guilhotina. Então, esses textos eles marcaram o nascimento da concepção humana de direitos humanos, universais e que estão inseridos, quer dizer, eles fazem parte da condição humana. Deixa eu só voltar aqui. Então, só um detalhe sobre a guilhotina, né? Tanto que o próprio rei Luís XVI, Maria Antonieta vão ser mortos 3 anos depois do início da Revolução Francesa, e já no momento de radicalismo e de forte perseguição não apenas aos antigos nobres, mas também aos próprios opositores de quem estava no poder dentro da Revolução, porque havia diferentes grupos ali, e um desses grupos era liderado por um cara chamado Robespierre. E esse cara, inclusive, depois vai acabar sendo morto, guilhotinado, e a guilhotina era uma máquina de guerra, literalmente, ou de morte, porque ela poderia matar tranquilamente 50, 100 pessoas, né? Cortava a cabeça de um, jogava o corpo de um lado, a cabeça do outro. Isso era comum acontecer. E até uma curiosidade. A pessoa que fosse condenada, vocês acham que ela gostaria de ser
das primeiras a serem mortas ou das últimas. Eu não consigo ver vocês aqui, então, mas a gente pode dizer que se fosse para escolher, então fosse logo das primeiras. Por quê? A gente tem, né? Todo mundo sabe, nós temos a coluna, então toda uma camada óssea, né, interna. Então, aquela lâmina, ela ia, com o tempo, perdendo, né, o fio ia se desgastando. Depois era preciso afiar novamente. Então, os primeiros ia mais fácil. Já os últimos, não é raro tu encontrar relatos de que era preciso, não cortava totalmente não, a cabeça. Então era preciso que o carrasco subisse para encerrar o procedimento. Então a pessoa ficava ali numa agonia ainda até acontecer isso. Então é um relato até tenebroso, mas para a gente também ter uma ideia da dimensão de que as ideias, muitas vezes, ou aquilo que é colocado no papel e que é muito bonito, nem sempre é cumprido por quem está no poder. Ou o estar no poder e o ter poder sobre a sociedade podem colocar as ideias e as leis abaixo dos interesses pessoais ou dos interesses dos grupos que estão exercendo o poder. Então, isso é um ponto importante da gente pensar quando fala de também direitos humanos, porque muitas vezes esses direitos podem ser garantidos ou se lutar pela sua garantia ou não, dependendo dos jogos de interesse de quem exerce o poder. Aqui, então, pessoal, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criados lá no período da Revolução Francesa, que são 8 itens principais. Então, claro, eu não vou ler todos eles para vocês, mas depois eu posso encaminhar. Eu vou encaminhar esse material por e-mail para que vocês tenham pelo menos acesso, que é um material um pouco diferente do que a gente tem lá no. De certa forma, já tem um resumo lá, algumas coisas no AVA, mas aqui também, esse material de hoje eu encaminho para vocês, com apoio. Boa parte desses artigos foram implantados depois em outras constituições, com termos, com expressões diferentes ou com desdobramentos, mas, inclusive, a própria Constituição brasileira, se a gente for fazer um comparativo, ela vai ter praticamente esses 8 artigos inclusos dentro da sua própria, do seu texto. Então, até hoje, essa declaração ela é também inspiradora para outras leis. E mais adiante, depois, a gente vai ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é uma lei imposta pela ONU, não é uma regra que deve ser cumprida por todos os países, mas é um código que acabou servindo de inspiração também para vários países, especialmente no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Aqui tem mais alguns artigos, né? Desses 17 que fazem parte do Código da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, também aqui tem mais um bloco de artigos que foram também, e até hoje são inspiradores em várias constituições federais de países, especialmente. E aqui a gente acaba falando muito dos modelos ditos ocidentais, né? Onde essas ideias acabaram sendo mais influentes. Países orientais seguem muitas vezes outros modelos, outras concepções de sociedade, né? E até a gente hoje, pelo menos, não vai trabalhar diretamente com essa temática, mas que são modelos importantes também, né, de serem analisados. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para poder trabalhar com essa questão, mas seria muito interessante para entender
como países que muitas vezes a gente ouve falar sobre a sua cultura, ou tem informações que a gente nunca sabe exato o que é, o que não é, se é tudo isso que falam mesmo, tanto de ruim como de positivo. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para poder trabalhar. E o ideal seria que a gente pudesse trabalhar, nem que fosse desse modelo assim, online. Não só o modelo no EAD como nós temos, porque a gente não consegue aprofundar tanto, infelizmente. Então, não que eu seja um crítico do EAD, mas às vezes o modelo que a gente tem acaba limitando um pouco como a gente consegue trazer outras informações que para a nossa formação humana e cultural seriam bastante importantes. Aqui, pessoal, então, eu coloquei uma imagem que é justamente lá da guilhotina, né? Um papo super legal para sábado de manhã, ainda mais eu não sei como é que tá aí onde vocês residem, mas aqui numa parte de Caxias, de um lado tá bem cinzento, nublado, de outro o céu querendo ficar azul, assim. Tá? Olhando de frente aqui, mas ainda tem umas nuvens bem cinzas, assim. E ali, se vocês observarem à direita de vocês, a imagem que está em preto e branco, vocês vão ver um corpo sendo arrastado pela rua, e esse corpo está com o ventre aberto, e logo ao lado dele tem um tiozinho ali de chapéu, segurando uma lança, e na ponta dessa lança tem uma cabeça. Isso foi o que aconteceu com a famosa Rainha Maria Antonieta, né? Ela foi, então, guilhotinada, mas como, de certa forma, o ódio popular acabou sendo bastante forte contra ela, porque, de certa forma, ela foi vista como uma grande representante do ódio da nobreza sobre a população mais pobre ou sobre a população sem tantos direitos civis ou direitos de participação política, embora houve uma campanha de difamação muito grande sobre ela, e há historiadores que digam que ela não foi essa personagem tão, entre aspas, bruxa má, como ela foi pintada na época, mas ela, mesmo depois de morta, recebeu esse ódio, né? Tanto que ela teve o corpo estripado, né? Estripado nesse caso, não é outra palavra, e feito isso, desfilando pela rua, sendo arrastada com o corpo aberto, praticamente corpo nu, ou semi-nu, como se vê ali na imagem, e a sua cabeça no alto de uma lança, como se fosse levada numa procissão. Então, são as contradições desse regime, né? Foi o regime instituído pós-Revolução Francesa, e que, ao final, acaba se tornando tão complexo que leva ao poder uma figura de Napoleão Bonaparte. Daí entra já algo que vai se relacionar, inclusive, à ida de Napoleão ao poder, ou a chegada dele ao poder, e depois ele se torna imperador francês, vai envolver, inclusive, a própria história do Brasil, mas isso é um outro detalhe. Então, direitos humanos, aqui a gente pode resumir da seguinte forma: são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça ou etnia, a sua nacionalidade, a sua religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, direitos humanos são direitos para todo e qualquer ser humano. As diferenciações culturais, gênero, religiosidade, nacionalidade são diferenciações por conta da realidade complexa que nós temos, tanto pelo número de países, pelas variações religiosas e culturais, enfim, são aspectos que diferenciam
características sociais e individuais, mas que, acima disso tudo, existem direitos básicos a todo e qualquer cidadão. Apesar do senso comum acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar nesse assunto. Então, aqui, né, então por isso que eu vou mandar esse material de apoio para vocês, é um pouco do que eu já falei, historicamente, né, o surgimento dos direitos humanos. Então, desde lá da Revolução Estadunidense, também chamada de Revolução Americana, com a Carta Bill of Rights, né, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, passando pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na Revolução Francesa e chegando até então à Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU. Né, esse documento é de 48, a ONU surge em fevereiro de 45. E, aliás, pessoal, antes disso, uma curiosidade também, né, que eu acho legal quando a gente fala de essa questão, também trazer algumas curiosidades importantes e que mostram, inclusive, o papel do Brasil em certas áreas, além do nosso país, mas internacionalmente, e que não tem a ver só com história, mas tem a ver, por exemplo, com a área do direito, com a área das relações exteriores, relações internacionais. A ONU, né, ela não tem um presidente da entidade, ela tem um secretário-geral, e cada uma das assembleias da ONU, que acontecem geralmente anualmente, ela tem um presidente da assembleia. Existe o secretário-geral da ONU, que é o principal responsável executivo, mas as assembleias têm um presidente. E se alguém já acompanhou, e aqui independente do governo, tá, pessoal, deixando isso bem claro, mas se alguém já acompanhou a notícia sobre a Assembleia Geral da ONU de 2025, ou 26, ou lá 2020, 2022, ou antes disso, depois do presidente daquela Assembleia e do secretário-geral, qual é o país que o seu representante faz a abertura? É cedir espaço para que um país faça a abertura da Assembleia. E que país é esse? Nesse caso não é a música do Legião Urbana, mas esse país é o Brasil. Então, o representante do Brasil pode ser o presidente ou a presidente, né? A gente já teve uma presidente também. Então, independente de quem for, ou um representante, que pode ser o ministro das Relações Exteriores, ou o chanceler, como nós falamos, faz essa abertura. E por que isso acontece? Por que é dado ao Brasil esse direito? Por conta da influência que o Brasil teve lá em 1947, na segunda Assembleia Geral da ONU, que foi presidida por um brasileiro, um gaúcho, nascido no Alegrete, chamado Oswaldo Euclides de Souza Aranha, ou mais conhecido como Oswaldo Aranha, que foi, né, inclusive governador durante um período bem pequeno, foram 16 dias governador do Rio Grande do Sul, 16 ou 17 dias, governador do Rio Grande do Sul, na época do Getúlio Vargas, vai ser ministro do Vargas, inclusive depois ministro das Relações Exteriores, e que Oswaldo Aranha foi uma figura importante ali naquele processo da partição da Palestina, que é onde se cria o Estado de Israel, mas também já se previa a criação do Estado palestino. Então já se previa naquele momento a criação de dois estados dentro daquele território. O Estado de Israel, especialmente por conta do que ocorreu na Segunda Guerra, né, o extermínio
o Holocausto, mas também garantir ao povo palestino, já morador daquela região, o seu estado. Então seriam 2 estados naquele território. Isso em 47. Depois, em 48, há uma guerra, né, há o processo de independência de Israel e a criação do Estado de Israel, não por questões diplomáticas, mas por um movimento revolucionário, e logo em seguida iniciam as guerras, o período de guerras entre palestinos e Israel, então que já dura há quase 80 anos. Mas o processo de partição da região ali da Palestina, em 2 países, e a criação do Estado de Israel teve um papel importante da figura deste brasileiro, né, que presidiu 2 Assembleias Gerais da ONU, que foi Oswaldo Aranha. Então, muita gente, às vezes, tu tem uma rua, uma escola, uma praça com esse nome nas nossas cidades, e a gente não sabe direito quem foi essa figura. Entre outras coisas que ele se destacou, foi como um dos principais nomes ligados à diplomacia do Brasil, nosso gaúcho alegretense Oswaldo Aranha. Então, aqui, um pouquinho sobre a Declaração, né, dos Direitos Humanos. Ela se deu muito por conta também do que houve com a Segunda Guerra Mundial e principalmente, não apenas isso, mas principalmente a chamada solução final, né, que foi o extermínio do povo judeu em campos de concentração. E não só, né, a gente também vai ter outros grupos que foram bastante perseguidos nesse momento. Então a gente vai ter, por exemplo, o período lá do Bigodinho e de seus liderados. Teve uma série de perseguições aos homossexuais, a ciganos, a população negra, a deficientes ou pessoas com deficiência, tanto intelectual quanto deficiência física, que eram justamente, demonstravam não ter a raça pura dentro daquela concepção. Então, vários grupos foram extremamente perseguidos e sofreram violências extremas. E no caso, né, do povo judeu, se optou por essa chamada solução final, que é o envio e o extermínio, esse grande genocídio, né, o Holocausto, nos campos de concentração. Mas, além disso, nós já tínhamos uma série de... Nós víamos também ainda existindo uma série de violações aos direitos, como, por exemplo, escravidão, o neocolonialismo de países europeus na África durou até o século XIX, século XX, desculpem. Até os anos 50, 60 ou até mesmo os anos 70, que era uma maneira de escravização moderna. Então, todos esses, e é interessante que vários desses países que tinham domínios na África vão estar envolvidos ali com a criação da ONU. Contradições, mas contradições faz parte do espírito humano e da prática humana. Então, representantes de 50 países se reuniram para organizar um organismo, uma organização em nível global ou internacional, que garantisse a paz e o respeito entre os povos. Em vários momentos a gente pode questionar até que ponto isso foi e é bem sucedida essa ideia, vistos diversos conflitos que nós ainda temos bastante fortes acontecendo. Então nós temos acontecendo agora ainda a guerra Rússia e Ucrânia, Irã, Egito, Líbano. Quer dizer, nós temos vários conflitos armados acontecendo, além da própria Palestina e Israel acontecendo nesse momento, mas foi criada uma organização para isso, e as suas derivações. A gente vai ter, dentro da ONU,
a Unesco, que se volta para a cultura, a Unicef, que trabalha muito com a questão da infância. Então, são organismos dentro da ONU que cuidam de áreas mais específicas. Então, se criou uma comissão de direitos humanos dentro da ONU, que ficou responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 48 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Por isso que o dia 10 de dezembro é o dia dos direitos humanos, por conta desse documento que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, acho que foi a quarta Assembleia Geral da ONU, se eu não me engano, em 10 de dezembro do ano de 48. E hoje, então, nós temos 193 países que são signatários da ONU, quer dizer, que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Né? Então, o que significa isso, entre outros aspectos? Que, teoricamente, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Isso a gente pode questionar também. É importante a gente analisar, e aí teria que se ver casos individuais, porque, imagine, são 193 países, com toda a sua história, com suas questões próprias, sejam elas religiosas, culturais, de visão de sociedade, e que não há uma padronização. Mas que, teoricamente, mesmo com essas diferenças, deveria existir elos comuns entre todos esses países, que é a garantia dos direitos básicos de dignidade humana aos seus cidadãos. Então, não existe uma maneira expressa e objetiva da ONU fiscalizar e regulamentar o cumprimento desses direitos humanos. Né? Mas boa parte dos chamados países democráticos, especialmente no Ocidente, onde a ONU ainda tem uma influência maior, bem como os seus modelos ou sistemas de judiciário, usam dos artigos expressos nessa declaração, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que por sua vez também pegaram lá alguns artigos, tanto da Carta Constitucional dos Estados Unidos, mas especialmente da declaração do período da Revolução Francesa, e colocaram nessa Declaração dos Direitos Humanos, e essa declaração serviu de inspiração para vários países no pós-Segunda Guerra. Um exemplo disso, o Brasil vai, logo após o fim do Estado Novo, que enquanto estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, desde 1930, era governado por Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas ele fica no poder até 45. De 1937 até 1945, o Brasil vai ter uma ditadura, é o chamado Estado Novo, e que, entre outras coisas, e muitos, né, talvez os avós de vocês, ou pessoas da família, ou conhecidos vão falar, especialmente os mais velhos, mas às vezes até os filhos e netos dessas pessoas vão comentar que, meu pai ou meu avô dizia que na época dele, quando ele era jovem, era proibido falar alemão ou falar italiano. Foi esse período do Estado Novo, de 37 a 45. Vargas sai do poder, né, ele é tirado do poder em outubro de 45 e logo se compõe uma chamada Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia ela vai criar uma Constituição no ano de 1946. O Brasil já teve algumas constituições desde a sua independência. Então, teve uma Constituição, que é de 1824, desde
durante todo o período da monarquia, então até 1889, vai ser uma Constituição, a Constituição do Império. Então, 1891 é a primeira Constituição da República, 1934, a segunda Constituição, 1937, a terceira Constituição, que é a Constituição do Estado Novo, a chamada polaca, que teria sido inspirada no modelo de Constituição da Polônia, mas ali havia algumas ideias bem brasileiras dentro dessa Constituição. Então, é a terceira, em 37, a Constituição de 1946. Depois a gente vai ter uma nova Constituição em 1967 e uma Constituição depois no ano de 1988, que é a nossa, pelos meus cálculos aqui, sexta Constituição. Pode ser que agora de cabeça tenha me perdido em alguma Constituição ali no meio, tá? Mas eu acho que foram essas. 69 vai ter não é uma Constituição, mas vai ter uma alteração constitucional, mas a Constituição a gente vai ter uma lá em 67, que essa muita gente nem ouviu falar, mas a gente teve. E aqui nós já temos em vigor há pelo menos quase 38 anos, é a Constituição de 1988. Então, pensando um pouco sobre a questão dos direitos humanos no Brasil, ainda existe muito a ser discutido, muito a ser colocado em prática para que haja a garantia disso. Então, primeiro ponto, existem inúmeros desrespeitos aos direitos humanos por parte de governos, todos os níveis, federal, estadual e municipal, estaduais e municipais, por parte de agentes de Estado, quer dizer, pessoas ligadas, ministros, secretários, prefeitos, presidentes, governadores, e desde aqueles que estão ocupando cargos eletivos, que foram eleitos pelo povo, até aqueles concursados também. Mas não só no setor público, no setor empresarial também, no setor de empresas, existem vários desrespeitos que são feitos. Então, em várias entidades que formam o Brasil, tanto públicas quanto privadas, existem inúmeros desrespeitos que acabam acontecendo. Outro ponto, existe uma relutância e em vários momentos se criou uma percepção errada de que direitos humanos são coisas criadas apenas para um determinado grupo social. Então, vamos usar bem uma expressão que é dita. Direitos humanos é só para bandido, é só para marginal, é só para quem não presta. Não. Esse senso comum, inclusive, ele pode nos prejudicar quando a gente deixa ser dominado por essa perspectiva, porque justamente os direitos humanos são para todas as pessoas, e todos nós somos pessoas que temos direitos e precisamos lutar pelos nossos direitos. Evidentemente que o nosso direito ele vai ter um limite, que é quando aquilo que um ou outro defende podem levar à destruição de outra pessoa, ou à destruição de outro grupo, né? Ao ódio ao outro. Então, o limite dos direitos cabe, ou ele vai até onde o outro pode ser destruído, o outro pode ser eliminado, o outro, por conta da sua questão de sexualidade ou de orientação sexual, a sua questão, e aqui não entra só na questão do ato em si, mas aqui falando justamente na percepção de sentimento, de relação, de amor, quer dizer, de coisas que vão além só daquela questão física, como se costuma dizer. Ou pelos
seu pensamento político. Claro que hoje a nossa própria Constituição, ela impede que certos pensamentos políticos e pensamentos políticos genocidas sejam externados. Então, é o caso do nazismo e do neonazismo, que na sua teoria, lá, nas suas ideias, isso é uma coisa importante falar, muitos questionam por que o comunismo, por exemplo, não é proibido no Brasil e o nazismo, e aqui não estou falando nada de que não possa ser gravado, então é muito tranquilo de falar essas questões, e por que o nazismo, por exemplo, ou o neonazismo é proibido. Embora a gente, historicamente, e eu como historiador tenho um compromisso ético e profissional de dizer isso, embora depois de assumir o poder, por exemplo, na União Soviética, especialmente no período do Stalin, embora os soviéticos tenham sido fundamentais para combater o nazismo e derrubar o nazismo, né, até um papel mais importante aqui não é puxar para um lado ou para o outro, mas isso é analisar friamente os dados. A contribuição da União Soviética na guerra e para a derrubada do nazismo na Alemanha foi mais importante nesse sentido que o papel, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ter um papel importante, sim, em países aliados, dentro do contexto de avanço na Europa. Então, a própria questão do dia D na Normandia, onde depois a participação do Brasil mesmo, na Itália, isso tudo é reconhecido. Mas mesmo com esse papel, tanto da União Soviética, mesmo com esse papel importante, de fato, Stalin cometeu diversos crimes contra os direitos humanos, especialmente contra seus opositores. Então, dizer que isso não ocorreu dentro de um regime, e que, na verdade, nem foi um regime comunista, foi um regime socialista. Nós não tivemos, embora muitos países tenham, por exemplo, a China, o Partido Comunista Chinês, esteja no poder, a China não é um país de fato comunista, porque o comunismo, inclusive, prevê a não existência de governos. Então, todas as experiências que nós tivemos até hoje são experiências que a gente pode dizer socialistas, mas comunistas, de fato, nenhum país teve. E existem vários tipos de modelos, né, pós-Segunda Guerra. Social-democracia, o socialismo liberal, o próprio modelo liberal de fato e o liberalismo. Então, tem vários modelos e dentro desses regimes mais vistos como centro-esquerda também, né, existem várias diferenças. Mas, em si, o comunismo, ele não prega o ódio e o genocídio ao diferente, ao negro, ao asiático, ao indígena ou a população LGBTQIAPN+, eu acho que é assim a sigla. Isso é uma coisa, pessoal, não é deboche, mas eu tenho dificuldade com siglas. Então, quando são siglas longas, eu tenho dificuldades, assim, né? Então, de conseguir memorizar. Ou qualquer outro grupo humano. Pode, e fizeram isso quando estiveram no poder, certas pessoas, sim, fizeram isso. Então, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Mas um regime, por exemplo, como o nazismo, já está na sua essência, lá nas suas primeiras regras, o ódio e o extermínio, ele já prega na sua essência o extermínio a outros grupos. Por isso que em vários países, acho que praticamente em todos os países, ele é proibido e pessoas que fazem manifestações né, neo-N ou N são punidas, são presas. Então tem essas questões que são importantes a gente entender. Não significa que quem chega no poder, porque uma coisa é importante, muitos grupos que chegam ao poder, historicamente, eles se colocam acima, inclusive, da sua ideologia. O poder é o mais importante, não
a defesa de suas ideias. Por isso que várias vezes tu vai ter, por exemplo, no próprio período soviético, Lenin, que foi o revolucionário que levou ao poder dos bolcheviques na Rússia e vai criar a União Soviética, ele mesmo tinha um pé atrás bem grandes do Stalin assumir o poder. Ele já sabia do que estava por vir. Só que ele tem um derrame, acaba morrendo e o Stalin acaba tomando o poder. Então, isso para a gente entender um pouco esse processo. Retomando aqui, então, em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicaram suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas. Talvez o nome mais expressivo nesse sentido tenha sido, né, o Dr. Martin Luther King Jr., que morreu muito jovem, com 39 anos, foi assassinado e foi um dos principais nomes ligados ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, não apenas, claro, principalmente a população negra, porque a gente ainda vivia um período de grande política racista, não era apenas do racismo no cotidiano, mas a política nos Estados Unidos era uma política extremamente racista, tanto que é famoso o caso da Rosa Parks, que se negou a ceder lugar no ônibus, um lugar que era de direito dos brancos, não de um negro. Então a gente vai ter isso. Então ali nos anos 60, principalmente, a gente vai ter, não só nos Estados Unidos, mas em vários países, a questão dos movimentos dos direitos civis. A gente vai ter isso na França, nos Estados Unidos a gente vai ter, ao longo dos anos 60, principalmente ligado à população. Deusinho, a minha cachorrinha aqui tá dando um... Ele fica o barulhinho das patas dela aqui junto. A gente vai ter o movimento dos direitos civis da população negra, então aí o nome do próprio Martin Luther King Jr., como eu citei antes, vai ter dos movimentos dos direitos civis ligados à população, né? Na época se usava muito a questão da população gay ou homossexual. Em 69, o movimento Stonewall, em São Francisco, e que vai desencadear todo um movimento sobre o direito relacionados à sexualidade e as questões de gênero nos Estados Unidos, e que depois vão influenciar outros países também, especialmente no mundo ocidental, ou na parte ocidental do mundo, melhor dizendo. Então, a gente vai ter esse aspecto. E várias lideranças foram presas, mortas. Então, a gente vai ter na África do Sul, Nelson Mandela, que vai passar muitos anos preso e foi um nome muito forte ligado à luta contra o apartheid. Né? Quem não ouviu falar ou não conhece, pesquisa um pouco para entender o que foi o apartheid, essa segregação racial lá na África do Sul. E aqui no Brasil, ao longo do tempo, a gente vai perceber que as nossas constituições foram, em boa medida, incluindo direitos humanos e direitos civis da população. Um dos primeiros momentos disso vai ser a Constituição de 1934, onde ela vai incluir direitos da classe trabalhadora, alguns direitos, a CLT que nós conhecemos hoje, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela é de 43, ela é no período ditatorial do Vargas, do Estado Novo. Mas, desde que o Vargas assumiu o poder, e aqui deixando bem claro, pessoal, o Vargas não era nenhum santinho, não era... É uma figura polêmica, é uma figura muito interessante de ser estudada, é uma figura que, de fato, realizou muito pelo Brasil, mas não era nenhum santo e não era perfeito. Ele era uma figura minimamente, a gente pode dizer, polêmica, ou até mesmo uma figura até... Agora me fugiu a palavra, gente. E não reparem um pouco, vou ter que abrir um parênteses aqui, eu ainda estou no processo de recuperação de dengue,
Tá? Então, a dengue deixa algumas sequelas durante um certo tempo, e uma delas é cognitiva, no sentido assim de memória. Então, às vezes foge algumas palavras, eu estou vendo a palavra quase e não consigo falar, mas enigmática. Vargas era uma figura enigmática, lembrei da palavra. Mas que foi justamente, né, atendendo certas demandas, até para se manter no poder e ter um controle social, mas ele acabou fazendo isso, garantindo nas leis e na Constituição lutas que já haviam no Brasil desde pelo menos a década de 1910, desde o final do século XIX e início do século XX, como questões relacionadas ao trabalho, né, isso é importante falar, que não foi uma coisa que o Vargas e o Lindolfo Collor, até tem uma cidade aqui chamada Lindolfo Collor, que era gaúcho, foi o primeiro ministro do Trabalho, o segundo vai ser o Salgado Filho, que dá nome ao aeroporto de Porto Alegre, e tem uma curiosidade sobre ele também que eu falo depois, e, e outros que se seguiram, mas as lutas por direitos trabalhistas já aconteciam no Brasil desde o início do século XX, greves operárias, greves de outros setores econômicos, e depois o Vargas, enquanto chefe de governo, e seus assessores, quer dizer, ministros e outras pessoas, colocaram isso numa regra constitucional, mas não é uma luta, não foi por mera boa vontade, não, já é uma luta de muito tempo e justamente para conseguir o apoio desses grupos de trabalhadores ou movimentos até feministas, né, que pregavam o sufrágio feminista, quer dizer, sufrágio feminino no direito ao voto, né, é atender esses grupos para poder ganhar o apoio deles também. Então tem uma jogada política muito forte nisso. Então, tanto que a gente vai ter o direito ao voto feminino e o direito e várias leis trabalhistas ali garantidos pela Constituição de 34. Eles são anteriores, mas a Constituição ela só vai ser feita 4 anos depois que o Vargas assumiu o poder, ou quase 4 anos depois, né? Mas talvez a Constituição brasileira mais alinhada, desculpem, mais alinhada com a Declaração de Direitos do Declaração Universal dos Direitos Humanos é a Constituição de 1988. Então, que é chamada justamente de Constituição Cidadã, né? Ela agora em outubro, dia 5 de outubro, ela vai completar 38 anos, e ela vem após o fim do período da ditadura. Então, em 85, a gente vai ter a posse do primeiro presidente civil desde as eleições, desde o golpe de 64. Na verdade, a gente só vai ter eleição para presidente em 89, que é onde ganha Fernando Collor, neto desse Lindolfo Collor que eu falei, que era gaúcho de São Leopoldo e foi avô do Collor, né? Muitos vão saber, nem sabe quem foi o Collor, né? Talvez vocês são mais jovens, mas teve o presidente Fernando Collor que confiscou a poupança e uma série de outras questões ali na década de 90, ele vai ser presidente de 90, fica até 92, e tem raízes no Rio Grande do Sul. O avô era gaúcho e o pai dele matou um colega senador no Congresso Nacional em 63. Coisas super tranquilas assim, né, gente? A história do Brasil é muito interessante nesse sentido. Bom, 84 tem eleições indiretas para presidente, não são eleições diretas ainda, e é eleito Tancredo Neves e o vice José Sarney. Tancredo fica doente às vésperas da posse e morre pouco tempo depois. Então, quem vai assumir e ficar 5 anos no poder é o vice, que é o José Sarney. Então, isso em 85. 86 é criada a Assembleia Nacional Constituinte, são eleitos senadores e deputados. E em 88 é promulgada a Constituição Federal, que é a que nós temos até o momento. E
ela teve uma intensa participação popular. Diversas organizações participaram do processo de elaboração de propostas que se tornaram leis. Então, por isso que ela é vista como um verdadeiro marco na história democrática do Brasil. O Brasil teve vários períodos não democráticos, mais períodos não democráticos do que períodos democráticos. Por isso que a nossa democracia ela ainda é fragilizada, porque o nosso país ele vem de uma tradição política e cultural muito centralizadora em determinados grupos e muito marcada por regimes ditatoriais ou de pouquíssima participação da população. Então, essa é uma característica histórica do nosso país. E aqui, então, essa figura que aparece segurando a Constituição é o Ulisses Guimarães, que foi, inclusive, em 89, candidato à presidência da República e morre em 1992 num acidente aéreo de helicóptero que até hoje acharam os demais corpos, o dele não foi achado e 30 e poucos anos depois, com certeza não vai ser, mas não existe mais nada, provavelmente, e também é um daqueles casos de ex-políticos brasileiros em que a morte cai caíram na ideia de atentados ou que foi uma morte não natural, mas sim algo planejado, e não se sabe até hoje. O fato é que ele morre num acidente aéreo. Né? E aqui, então, algumas das principais características, né, desse processo da Constituição brasileira do ano de 88. Marcou o fim da ditadura e o retorno à democracia, mais de 72 mil sugestões de cidadãos, quer dizer, se nós estivéssemos ali naquela época, bom, eu era uma criança em 86, né, eu tinha 1 ano de idade, mas se nós fôssemos adultos naquela época, a gente poderia encaminhar para o Congresso algo que nós achássemos interessantes. Ela definiu a estrutura federativa, quer dizer, divisão entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal, e os papéis de cada um. Direitos fundamentais como educação, saúde, moradia, além de questões ligadas à defesa do consumidor, à proteção ambiental, o fortalecimento do Ministério Público e a independência dele como órgão de combate à corrupção, ou que pelo menos deveria combater a corrupção, avanços no legislativo, como a criação de leis e estatutos como o Estatuto da Cidade, Código de Defesa do Consumidor, ali o próprio Código do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é a 7ª Constituição do Brasil, é a 6ª do Brasil enquanto república, e a 7ª porque a gente conta lá atrás a Constituição do Império. E é a que mais avançou em direitos à população. E deveres também, porque a Constituição prevê deveres e direitos dos cidadãos. Mas as constituições até então previam muito mais deveres do que direitos. E pouca participação da nossa população dentro da sua elaboração e das garantias que uma Constituição deve trazer para o Brasil. Um fato que é importante, pessoal, dizer é que desde a promulgação da Constituição em 88 até hoje, muitas e muitas emendas foram feitas, né? Ou remendas, como muita gente brinca. Então, em vários aspectos, aquela Constituição de 38 anos atrás, quase 38 anos atrás, já sofreram mudanças. Algumas para melhor
porque a sociedade vai mudando, vai evoluindo em alguns aspectos, outras nem tanto. Então já há uma diferença, né, se a gente for comparar entre aquela que foi promulgada e a versão mais recente, porque houve uma série de emendas constitucionais e algumas mudanças para se adequar com a realidade atual. E isso é normal acontecer, né? Se a Constituição em si não sofre mudanças, mas os elementos de lei paralelos a ela, que são os códigos civis, código penal e outros códigos que têm vinculação com a Constituição, acabam mudando. Mas, em suma, né, aqui tem uma lista de algumas conquistas da Constituição, né, como, por exemplo, aqui, né, reconhecimento da cultura indígena e cultura afro-brasileira como parte da cultura nacional, defesa do meio ambiente, da defesa da família, a defesa da educação e da saúde pública, liberdade de imprensa como dever do Estado. Aqui, principalmente, saúde e educação são deveres do Estado. Por ser um dever do Estado, a saúde, vamos pegar o exemplo, é que foi criado dentro da proposta da Constituição o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é uma luta social desde os anos 70 até os anos 80. Ele foi incluído na Constituição de 88 e a partir da Constituição de 88 começou a ser implantado. O SUS demorou em torno de 8 anos, até por volta de 1996, para sua implantação no Brasil. Antes da Constituição de 88, não existia um sistema único e garantia universal que qualquer brasileiro pudesse ter acesso a algo básico que é a saúde. Porque sem saúde ou acesso aos bens necessários para que a saúde ocorra, não se garante o direito à vida, que é o primeiro direito constitucional, que é cláusula pétrea da nossa Constituição. Além disso, né, é importante lembrar que ela é muito detalhista, por isso que é uma Constituição gigantesca, né? Para tentar garantir, inclusive, que se entenda essa Constituição e aquilo que ela diga. Claro que é um livro que ele está escrito numa linguagem muito até voltada mais jurídica, de certas formas, em certos aspectos, né? Mas que é bem importante, assim, para que a gente possa entender. Ela é detalhista para que fique claro todos os aspectos que ela tente contemplar e que possa haver uma aplicação dessas regras. E, com isso, então, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Assim, pessoal, eu quis, né, nessa aula de hoje, só um momentinho, dá uma travada. Ver se eu consegui parar a apresentação, consegui. Bom, pessoal, assim, eu trouxe hoje para vocês esse material, então, novamente, eu peço desculpa pelo atraso lá no início, mas realmente eu não sei, eu criei o Meet e não estava conseguindo acessar, estava travando, então acabou atrasando um pouco, né? Mas eu quis trazer esse elemento aqui, voltado um pouco mais sobre a questão dos direitos humanos, até chegar na Constituição do Brasil, porque ele ajuda a resumir elementos que vocês têm disponíveis lá no AVA, como material de estudo, temas que são abordados. Então, por isso que eu quis trazer um pouco desse recorte para a gente poder entender também como aquilo que a gente está vendo lá nos materiais disponibilizados, para ver, ainda tem umas palavras que travam lá no AVA,
se relacionam com elementos mais concretos e que chegam até o nosso cotidiano. Nesse caso, o elemento concreto é a Constituição, é aquilo que garante nossos direitos, ou deveria garantir, e também que propõe os nossos deveres, né, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos aqui no Brasil. Então, fazer um pouco dessa trajetória histórica e mostrar que entender aspectos relacionados com sociedade, com cultura, com cidadania, são importantes para que, para além do exercício profissional que nós temos, e cada um de vocês se formando e estudando dentro de uma área, nós somos, além de profissionais, e junto com o nosso profissionalismo, cidadãos que têm deveres e têm direitos e que exercem também dentro da profissão esses deveres e direitos. E que nós não nos relacionamos de uma forma isolada com o mundo que nós vivemos. E às vezes o mundo a gente pensa naquela escala gigantesca. Não, o mundo que nós vivemos, ele pode ser algo, ele é algo menor, ele é algo mais próximo, desde núcleos, nossos núcleos familiares, passando pelos nossos locais de estudo, de trabalho, vínculos de amizade, nosso bairro, a nossa cidade. Então, tudo isso são locais de exercício social, de vivência social. E aprofundar isso é importante. Então, uma das maneiras a gente poder aprofundar isso, né, são trazer esses pequenos recortes, são trazer esses elementos para que a gente possa também, nesses momentos de aula síncrona, trazer pontos importantes e que dialogam com o que a gente está vendo e vem trabalhando dentro da disciplina ao longo desse semestre. Mesmo que às vezes aconteçam contratempos, aconteçam né, algumas dificuldades técnicas, mas que a gente tenta superar, que a gente tenta, né, contornar para garantir que vocês também tenham esses momentos. Pessoal, alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma questão? E fica aberto espaço agora para isso também. Agora a gente já está se aposentando. Ó, para ver. Eu acho que isso é. Eu ainda estou bem longe de me aposentar. Né? A cara já é quase um aposentado, mas o tempo para isso ainda falta muito tempo ainda. Mas alguém quer apontar alguma coisa, comentar algo, fica aberto espaço para isso também. Bom, então assim, pessoal, como a gente já está próximo também, a ideia é até às 11, então falta poucos minutos para a gente chegar às 11 horas. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês nesse sábado pela manhã, né? E sempre me colocar à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, qualquer dificuldade, qualquer questão, enfim, que envolva o decorrer da disciplina, que a gente já está se encaminhando agora praticamente para... Já passamos da metade do semestre, então a gente já começa a ir para a reta final. Vocês podem entrar em contato comigo, tá? No e-mail que eu vou mandar esse material que eu utilizei hoje, junto com o link de acesso à gravação. Eu vou esperar primeiro baixar a gravação para poder disponibilizar para vocês, junto com esse material. Eu vou deixar lá disponível também, caso precisem para algum momento, além do meu e-mail, o WhatsApp também. Podem acessar, porque às vezes há uma demanda, alguma coisa, o WhatsApp acaba sendo um instrumento rápido de contato, então eu disponibilizo também. E agradeço a vocês novamente, desejo um bom final de semana. Né? Deixa eu ver só aqui. Tá, deixa eu ver aqui só ler o que o Vinícius...
Bom dia, professor. Uma dúvida. Vi que nos avisos indicou que todas as avaliações serão feitas online, nas orientações gerais da disciplina, falar da prova final vai ser presencial. Vai ser online. Assim, nas orientações, foi muito bom ter colocado isso. Eu vou dar uma olhada lá nas orientações e a gente vai modificar isso para ficar. Só uma coisinha, deixa eu anotar, senão. Modificar. Eu vou modificar isso lá para ajudar a esclarecer. Mas eu vou reforçar isso também nos avisos, né? Mas eu vou alterar já na sequência, encerrando aqui, eu já vou entrar lá no AVA para fazer essa mudança. Mas todas elas vão ser online. Vocês não precisam se deslocar até a UX para realizar a prova. Então isso pode ficar tranquilo. Mas obrigado, Vinícius, por colocar essa. Porque assim, até vou explicar uma coisa para vocês, né? Essa disciplina é um grupo de professores que é responsável. E a gente está iniciando uma revisão nessa disciplina a partir do próximo semestre. Então, inclusive essa informação, né, que o Vinícius colocou ali, é uma coisa que a gente tem que... Né, e tem algumas coisas que eu tenho acesso a poder mudar no AVA, outras eu não tenho. Então, eu vou tentar fazer essa modificação no AVA, lá nas orientações gerais, para isso. Mas não se preocupem, vocês não precisam agendar ou ir até a UX para realizar as avaliações, inclusive a última prova. Todas elas vocês vão poder fazer online, vai estar disponível aqui na plataforma para vocês realizarem. Mas sim, todas são online, mas vou fazer essa modificação lá para não gerar mais dúvidas dos colegas também. Bom dia, gostei muito da linha de raciocínio dos temas, que estão cada vez mais difíceis de dialogar por causa da posição política de cada um. Ah, certo. Não, pessoal, assim, cada um de nós, isso é uma coisa que eu acho importante. Todos nós temos posições políticas, né? Isso é humano. Mas eu acho que o principal, né, tem que ser a nossa posição ética. Daí, isso eu falo por mim, tá, Luiz Henrique? Eu acho que como eu tenho meu posicionamento, eu tenho a minha visão de mundo, mas eticamente, como professor, eu trabalho num universo maior de pessoas. Então, que as pessoas têm posicionamentos diferentes. Mas o importante, quais são os pontos de convergência? Quer dizer, qual é aquilo que a gente pode, mesmo cada um com seu posicionamento político, ou ideológico, ou visão de mundo, são os elementos importantes para o convívio comum, né? Para aquilo que pode nos unir e fazer que a gente construa algo junto. Eu acho que é uma coisa que falta também. E a gente vive tempos bastante polarizados e que são complexos. Então a gente tem que aprender a lidar com isso também. E outra, o mundo, as pessoas sempre, umas foram diferentes das outras. E houve momentos que a gente conseguia lidar muito bem com isso. Então acho que a gente tem que ter uma luta para poder voltar a esse momento de convivência com quem pensa diferente da gente, e a gente pode crescer muito com quem pensa diferente, né? Então, agradeço, assim, e é uma questão ética. Eu, como professor, é minha função também agir eticamente, pensando que eu tenho nós temos alunos de diversas realidades, diversas características, diversos pontos de pensar o mundo. Mas existem vários pontos que nos aproximam enquanto seres humanos. E vamos trabalhar nisso, nessa conscientização. E só para encerrar, uma curiosidade, né? Mas essa é uma curiosidade histórica, porque eu falei do Salgado Filho. Não tem nada a ver com isso aqui, eu vou gravar, mas é só para os demais colegas também saberem. Eu falei do Salgado Filho, né, que dá nome ao aeroporto principal do Rio Grande do Sul, que é o aeroporto de Porto Alegre. O Salgado Filho, ele foi primeiro-ministro da Aeronáutica no Brasil, né, em 41. Então, a Força Aérea Brasileira, a FAB, foi criada no período que ele foi ministro. Do Vargas, Joaquim Pedro Salgado Filho, ele foi ministro do Trabalho. Depois ele vai ser senador pelo Rio Grande do Sul, e em 1950 ele vai ser pré-candidato ao governo do estado. O Vargas era candidato a presidente
ele era candidato, o pré-candidato pelo PTB na época, a governador. E em 28 de julho de 50, ele era para ter pego um voo que saía do Rio de Janeiro até Porto Alegre, e esse voo vai cair, um voo da Pan Air do Brasil, era um avião Constellation, cai ali em Sapucaia do Sul, no Morro do Chapéu, e todos os passageiros morrem. Só que ele troca de lugar com um amigo dele e vem mais tarde, num voo mais tarde para o Rio Grande do Sul. Isso era uma questão. Vai acontecer depois que no dia 30 de julho ele vai ter que ir a São Borja conversar com uma reunião política com Getúlio Vargas. Pega o avião em Porto Alegre e em São Francisco de Assis o avião dele cai e ele morre. Então ele escapa da morte 2 dias antes, mas morre num acidente aéreo 2 dias depois. Eu até brinco com o pessoal que foi ele que criou a ideia para aquele filme Premonição, aquela série de filmes. Na verdade, não foi nada. Mas são as coincidências malucas que existem. E por isso que ele dá nome também ao aeroporto em Porto Alegre, por ter sido o primeiro-ministro da Aeronáutica e, coincidentemente, morrido num acidente aéreo. Né? Só porque eu falei o nome Salgado Filho lá atrás, só para contar essa curiosidade, assim, que às vezes na história é interessante. Até tem um episódio daquele canal Aviões e Música que fala sobre o acidente do Salgado Filho. Bom, pessoal, então, chegando agora ao horário das 11 horas, né, próximo das 11, então, novamente, agradeço a vocês pela presença e especialmente agradeço pela paciência de me aguentarem no sábado pela manhã. Esse material que eu utilizei, mais alguns outros que podem servir de complemento, eu vou mandar por e-mail, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente segue à disposição. As próximas aulas eu vou liberar também para vocês terem acesso ao próximo módulo e vou fazer o ajuste ali nas orientações lá da disciplina. Assim, não gerar mais dúvidas entre vocês sobre a questão das provas para facilitar. Mas sim, todas as provas são online, certo? Desejo um bom final de semana e mais adiante eu mando um aviso com a data que a gente vai ter mais um encontro síncrono, pelo menos, antes das avaliações finais. Tá bom? Enquanto isso, vou encerrando aqui a gravação e nos vemos mais adiante. Valeu, gente. Bom final de semana.